Boa noite a todos. A gente está começando mais uma noite do nosso Evangelho Online e estou muito feliz de ter vocês aqui e com certeza vai ser mais uma noite de muito aprendizado. A Luciana vai trazer para a gente o tema do do capítulo 9, item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre obediência e resignação. Depois a gente vai ter as vibrações com o Ronaldo, a gente vai ter a leitura do livro Pão Nosso, o item, deixa eu pegar minha cola aqui, capítulo 25, nas estradas. Luciana, então eu vou te pedir também para iniciar com a nossa prece. Pode abrir seu microfone, a hora que você quiser. Tá aberto, né? Então, neste momento, nós vamos nos recolhendo intimamente. Aqueles que se sentirem à vontade, pode cerrar os olhos. Trazendo à nossa tela mental o nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos ilumine, que nos traga condições para entendermos melhor os ensinamentos desta noite. E que este Evangelho, que esse nosso estudo, reverbere em todos os corações que estejam necessitados nesta noite. Dessa forma, damos por iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Eu vou compartilhar minha tela. Tá dando para enxergar? Assim, Luciana. Tá. Então, como a Ana disse, o Evangelho dessa noite é o capítulo 9, o item 8, obediência e resignação. Nós vamos estudar hoje um texto de Lázaro, escrito em Paris em 1863. Quando a gente fala em obediência e resignação, muitas pessoas, muitos de nós, ficam um pouco incomodados porque nos parece que vai nos ser pedido alguma coisa de uma obediência cega. E Lázaro vai trazer um contexto diferente para a gente pensar acerca da nossa evolução espiritual. Então, o texto se inicia da seguinte forma: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, aqui esse trecho grifado traz exatamente esse destaque do texto de Lázaro, quando ele nos adverte que é comum entendermos de forma equivocada essas duas palavras. Então, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais no sentido das mesmas para a gente conseguir ter condições de acessar o texto. Então, para começar com a palavra obediência, o significado mais comum da palavra obediência é submeter-se à vontade de outra pessoa. Então, isso pode mexer com o nosso orgulho, tão latente ainda, e pode nos trazer o desejo de não obedecermos, de não seguirmos pelo simples fato de nos parecer que temos que seguir sem a linha de raciocínio, sem atender à nossa vontade, à nossa necessidade. E no texto de Lázaro, o sentido é muito diferente.
No texto de Lázaro, traz a obediência como um consentimento da razão. Ou seja, eu vou passar por uma prova, por uma expiação, por um momento difícil na minha vida, e isso vai ser para mim um grande desafio. Entretanto, eu identifico que aquela situação é uma escada, um degrau a mais para eu evoluir na senda do progresso, como espírito evolutivo dentro da escala aí que todos nós estamos. E em estando todos nós num planeta de provas e de expiações como é a Terra, a dor, os desafios, eles vão se fazer presente. Mas hora menos hora, todos nós vamos passar por situações difíceis, por situações que vão nos colocar à prova da nossa fé, do nosso equilíbrio. E é nesse sentido que o texto vem nos fazer o convite dessa obediência. E mais para frente eu vou retomar um pouquinho essa questão. Obediência a quê? Obediência às leis que nos são apresentadas, que nos são o caminho a seguir no momento da nossa dor, no momento da nossa prova. Ainda sobre a obediência, o texto nos diz assim: o poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Nesse sentido, podemos imaginar a Terra como uma grande escola, na qual somos alunos, como esse menininho aí da imagem. O menino, ele ouve a professora, ele obedece à professora, ele segue as instruções da professora, porque ela dá condições ao mesmo ter acesso a um conhecimento que ele ainda não construiu. Então, a professora mais experiente, que já estudou, que já foi para uma faculdade, que já concluiu o curso, passou aí por uma série de etapas para ter essa condição de auxílio, oferece essa possibilidade ao aluno, que se reconhece numa hierarquia, que segue as orientações, que obedece, mas no sentido de reconhecer que está aprendendo nesse processo, nessa troca. E nós somos alunos dessa grande escola, que é o planeta Terra, e temos aí os espíritos superiores, por meio dos textos, a nos ensinar. E a palavra obediência vem nesse sentido, de nós obedecermos para conquistarmos a nossa própria felicidade, não para agradar àquele que está nos ensinando, que está como nosso tutor. E sobre resignação, o significado mais comum é submissão à vontade de alguém ou ao destino. Então, quando nos falam, você precisa ser resignado ao orgulhoso, e todos nós ainda somos orgulhosos, dá uma certa até irritação. Aí não me resignar a essa situação de jeito nenhum, não aceito isso, não concordo, não aceito, vou lutar. E aí, então, que o texto do Evangelho nos traz o convite a essa resignação, que não é essa da imagem. Não é uma resignação que eu vou beijar o chão por onde o outro passa, que eu vou fazer exatamente tudo que o outro quer, mas eu vou reconhecer que essa passagem difícil da minha vida é um instrumento da minha evolução. Então, a resignação aqui é a aceitação na espiritualidade e na conscientização, além da psicologia humana, geralmente se refere a experienciar uma situação sem a intenção de mudá-la. E torna-se um grande desafio, porque aí nós temos dois sentidos. Algo está me acontecendo. Por exemplo, eu não estou bem de saúde, estou com uma dor, estou com um incômodo. Eu não vou me colocar numa situação de resignação,
Primeiro, eu vou sair em busca de uma ajuda material que é oferecida pelo nosso planeta, que o Espiritismo sempre nos aconselha. A religião, junto com a ciência, são duas asas que trazem o equilíbrio no voo. Então, eu vou buscar ajuda de um médico, de um especialista, ele vai me dar uma notícia, paralelamente, concomitantemente, eu vou ao centro espírita, eu vou à igreja, eu vou buscar Deus pelas minhas orações, buscando esse equilíbrio, tanto da parte material quanto da parte espiritual. Agora, pode ser que a notícia seja aquela que eu não gostaria de ouvir, e aí que vem a prova, que vem o teste. Essa resignação, então, ela é o resultado de uma busca, de um cuidado, mas que ainda assim não foi possível ouvir aquilo que eu gostaria de ouvir, que eu vou me recuperar, enfim, seja outra ou essa situação, mas como eu vou reagir de acordo com o que Jesus nos ensina diante desse problema? Como é que eu vou me posicionar mentalmente? Como é que eu vou me posicionar dando exemplo ao outro que me acompanha? E aí, então, que entra a resiliência, irmã aí da resignação. O que é a resiliência? É a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter em mente uma mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. E aí, eu trouxe até a figura aqui desse passarinho, que está diante de uma tempestade, ao relento, e que parece aí numa postura firme de resiliência, de aceitação, tal nós, como nós que diante de um planeta de provas e expiações, mergulhados nessa existência tão cheias de dificuldades e de obstáculos, o que nós vamos acionar em nós para nos colocarmos numa postura firme e de aceitação, de resignação, assim como o texto nos traz nessa noite? Cada um de nós buscarmos aquilo que a gente já aprendeu até hoje com Jesus e colocarmos à prova, na nossa prova. Porque quando a gente se coloca como espectador da dor do outro, é uma coisa. Quando a gente enfrenta essa dor, é uma experiência completamente diferente. E muitos de nós, às vezes, até evita observar a dor do outro, porque é normal isso, porque na verdade a gente tem medo de que aconteça conosco também. Então, essa fuga da dor do outro nos traz até mais fragilidade, porque quando a dor acontecer conosco, nós vamos estar sem a experiência que o outro pode ter nos trazido. Os grandes evangelistas, as pessoas que se entregam à caridade, normalmente elas acabam por experimentar a mesma dor do outro. Então, aqueles espíritos muito evoluídos, quando viam uma pessoa, por exemplo, com lepra, que era uma doença muito comum antigamente, eles se entregavam de tal forma, eles não precisavam passar por aquela expiação, por aquela prova, mas o amor era tão grande, tão intenso, que eles acabavam também se contaminando. Não porque eles precisavam, mas por amor, por saber reconhecer no outro a dor que ele estava vivendo e assim entrar numa maior conexão para poder ajudar pelo próprio exemplo de espírito evoluído. Então, o Evangelho nos traz também em outro capítulo essa necessidade de nós conseguirmos olhar para o outro e ajudá-lo, porque nesse percurso, nessa troca, a gente também sai ganhando, a gente também aprende. Então, Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou um momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção
e vieram fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Então, Jesus foi a encarnação das virtudes, que é a obediência e que é a resignação. E esses dois elementos vieram fazer brilhar naquela época dos romanos os triunfos do sacrifício e da renúncia. Naquela época, o maior desafio da comunidade era a sensualidade. O Lázaro vai nos trazer que cada época é marcada por um grande desafio e uma grande conquista. No nosso caso, o grande desafio para nós é a indiferença moral. Então ele diz assim: cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício a que devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então, não nos é muito difícil reconhecer que nós estamos num patamar da evolução na qual as grandes conquistas tecnológicas demonstram que a nossa civilização é muito adiantada na parte intelectual, mas ele nos adverte com relação à nossa fraqueza, à nossa indiferença moral. E é nesse sentido que nós precisamos avançar. Agora, como avançar? A gente precisa, então, fazer aí um mergulho interno, fazer aquilo que Santo Agostinho nos aconselha no Evangelho, ao nos deitar, passar pela nossa mente tudo aquilo que nós fizemos de bom no dia e tudo aquilo que em nós nos reconhecermos como desafio, tentar vencer, tentar nos melhorar. E aí, eu me recordei de um trecho do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, num mito bíblico muito belo de Caim e Abel, no qual Deus pergunta para Caim: onde está seu irmão Abel? E Caim responde: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Essa fala de Caim é muito forte nesse mito, porque ele se revolta, ele está enciumado, porque na cabeça dele o irmão era o preferido de Deus e não nem ele. Então ele dá a cabo a vida do irmão e ainda fica nervoso, fica irritado quando Deus pergunta pelo irmão. Então o Senhor disse: o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. É claro que aqui esse texto é cheio de simbolismos, mas é como se esse texto conversasse conosco até hoje, como se Deus nos falasse, Jesus nos falasse ao coração: o que fez você do seu irmão? O que fazemos nós do nosso irmão mais necessitado? E por mais que a gente fuja, não tem jeito. Uma hora a nossa consciência, que a lei de Deus está gravada na nossa consciência, assim como está lá descrito na pergunta do Livro dos Espíritos, agora não me lembro qual, mas que os Espíritos respondem a Kardec que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Mais hora, menos hora, essa pergunta vai vir na nossa cabeça: o que eu fiz do meu irmão? E o chamamento do nosso irmão vai estar na nossa mente, não muitas vezes pelo nosso irmão que já vai possivelmente nos ter perdoado, mas vai estar na nossa consciência nos cobrando aquilo que nós poderíamos ter feito pelo outro e não fizemos. E o nosso irmão não é aquele irmão que a gente ama, talvez o nosso filho, o nosso esposo, a nossa mãe, a nossa irmã. Não, a gente está falando maior, daquele com quem eu não tenho muito vínculo, aquele com quem eu me encontro e não conheço. Esse é o meu irmão também. E o que eu ofereço para esse irmão com quem eu não tenho muita proximidade?
E esse que é o convite mais desafiador, porque amar aquele que a gente já ama, nos sacrificar por aquele que a gente já ama, não é uma coisa muito difícil, a gente faz com gosto. Então, basta pensar numa mãe que seja uma mãe atenciosa, uma mãe primorosa, ela vai levantar mais cedo, vai preparar a marmita do filho, vai perguntar para o filho se ele pegou o agasalho que hoje vai fazer frio, se ele pegou o guarda-chuva. Então, todas essas demonstrações materiais são resultado de um amor interno que está ali se materializando na condição desses cuidados do dia a dia. E o meu outro irmão? O que eu tenho feito por ele? Uma prece, um prato de comida, uma palavra. O que é me possível fazer, eu preciso fazer para a gente sair dessa condição na qual nós estamos nos encontrando hoje. Porque o texto prossegue e Lázaro nos diz assim: obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Confesso que quando eu li esse trecho que eu destaquei aí, fiquei um pouco incomodada. Eu falei, nossa, como ele estava bravo quando ele escreveu isso. Mas, na verdade, se a gente volta para o texto e se atém, a gente consegue perceber qual foi o simbolismo aqui utilizado por Lázaro. Porque quando ele diz assim, que o chicotearemos e forçaremos a vontade do rebelde com duplo esforço do freio e da espora, ele está fazendo uma conexão com aquele exemplo que ele usou anteriormente. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, nós estamos aqui na nossa condição ainda de espírito muito inferior, na luta aí, muitas vezes deixando o nosso orgulho, a nossa vaidade, nos fazer parecer um animal indomável, que não se dobra a essa doçura que é o convite que Jesus nos faz todos os dias pelo Evangelho. E aí, o que seria esse freio e essa espora? São essas provas mais duras pelas quais toda a humanidade está passando. Então, a gente é convencido pela força da necessidade a sairmos do nosso núcleo, daquele núcleo que para nós é mais confortável, daquelas pessoas que nós amamos, para olhar para o outro. Porque na situação atual, por exemplo, não adianta só eu me vacinar. Eu vou lá, tomo a vacina, eu estou imunizada, mas a minha comunidade não está. Então, mesmo assim, eu não estou segura. Todos precisam estar vacinados, ou uma grande parte precisa estar vacinada, para eu poder realmente, eu e aqueles que eu amo mais profundamente, estarem seguros também. Olha o que a vida vem nos ensinar, gente. Olha o convite, olha o remédio amargo que todos nós estamos provando por conta da falta do amor, por conta dessa questão ainda tão forte em nós, que é a indiferença moral. Então, esse texto, ele é apresentado, é uma lição um pouco de puxão de orelha, sem dúvida nenhuma, mas a gente sempre encerra com Emmanuel, que nos traz um alento, que nos traz esperança, e ele buscou no livro Fonte Viva, no capítulo 16, uma passagem de Paulo, que é um exemplo muito forte, muito intenso, que particularmente me toca profundamente, porque ele tinha tudo, ele tinha o conforto material,
ele tinha posição social, ele era reconhecido, e ele largou tudo isso. Claro, Jesus, ele viu Jesus, ele teve uma experiência forte com Jesus no caminho de Damasco. Mesmo assim, ele poderia ter dito não. Outros também entraram em contato com Jesus e prosseguiram. O próprio Emmanuel. E Paulo não. Paulo se integrou, aceitou o convite, foi para o deserto, ficou no deserto um tempo para conseguir se preparar para a luta. E aí, Emmanuel traz essa fala tão forte de Paulo. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Olha isso, que coisa belíssima. Porque aquilo que hoje a gente considera, e claro, há muita dor no mundo, muita dor. Essa dor intensa que cada um de nós está vendo, né? De um determinado canto, às vezes uma pessoa da nossa própria família, às vezes um vizinho da frente, às vezes um parente muito próximo, enfim. Essa dor que a gente acha que vai nos acabar, que vai terminar com a nossa alegria, que vai nos matar, na verdade é um mandamento para a vida, que é a nossa vida espiritual, que é o nosso crescimento moral. A dor, ela vem para nos transformar. E aí Emmanuel traz a explicação para esse trecho. Ele diz assim: se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorado para a glória do pão, na subsistência do mundo. Então, a vida é o nosso moinho. Nós somos os grãos de trigo e nós estamos passando por essa transformação, uma transformação dura, uma transformação que vai aí servir como fermento para o nosso crescimento. E se Deus nos permitir, nós vamos ser o pão ainda da vida, nós vamos alimentar o outro pelo nosso esforço, pelo nosso exemplo, pela nossa fé. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. É isso. Eu agradeço, viu, pela oportunidade. Sempre me lembro do Macário, quando eu vou estudar, que ele me convidou para fazer o Evangelho, e eu fugi tanto. E hoje, sempre que eu vou preparar o Evangelho, eu agradeço profundamente o convite que ele me fez, que o Evangelho sempre conversa primeiro comigo, eu brigo com o Evangelho, eu vejo que muito é para mim, aí depois que eu passo para todo mundo. Eu agradeço de coração a oportunidade. E, Ana, eu vou sair porque eu vou para a reunião, tá bem? Agradeço, viu, gente? Fiquem com Deus. Um abraço para todos vocês, de coração. Obrigada, Luciana. Linda reflexão que você trouxe para a gente. Obrigada, gente. Uma reflexão poética para essa noite. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Beijos, tchau. Ai, Deus, tchau. Bem, então, depois desse momento lindo com a Luciana, de tanto aprendizado que a gente teve hoje, a gente vai continuar mais um pouquinho aqui com a nossa leitura do livro Pão Nosso, e tem o capítulo 25, Nas Estradas. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Acho que vocês devem estar vendo. Nas estradas. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus, em Marcos 4,15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido.
A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida, espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpra, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Enquanto eu estava lendo aqui, e depois que eu li aqui, a Luciana foi falando, para mim ficou muito claro assim, algumas conexões que ela fez, né? Principalmente nesse fim, quando ela comentou sobre o trigo, né? E falou também de Paulo, que recebeu a palavra, assim como Paulo, naquele momento, naquela oportunidade, na estrada de Damasco, teve o primeiro contato com Jesus e com o conhecimento do amor, né? Da doutrina do amor, e ele realmente foi e seguiu Jesus. A gente, pelo menos nós, todos que estamos aqui nesse momento, a gente teve o contato também com essa doutrina do amor em algum momento da nossa vida. E a gente resolveu seguir, a gente cultiva isso aqui dentro da gente, com certeza não tem nenhum aqui perfeito, mas a gente continua na estrada, a gente não abandonou. E é isso, né? A transformação que a Luciana falou do grão, a gente tá na vida se transformando, querendo aceitar ou não a palavra. A gente vai ter mais resiliência, provavelmente se a gente aceitar, se a gente entender o que todas essas dificuldades, qual é a lição de amor que está por trás de todas essas dificuldades que a gente passa aqui, que realmente é por algum motivo para o nosso crescimento. E aqui nesse texto, quando ele fala qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida, né? O vento, qual é o papel do vento? Ele leva o pólen das flores, vai espalhar para quê? Para poder ter mais, não só mais flores, né? Mas ter mais alimento, para alimentar a gente. Tudo no universo tem um papel. E nós também temos o nosso papel, né? Mas aí a gente vai realmente, o nosso papel, o meu papel, é uma pontinha dentro do universo, mas tudo está ligado de forma perfeita, para que tudo aconteça da maneira perfeita. Se eu deixo de fazer o meu papel, se o vento simplesmente para de ventar, não existe mais vento, a gente vai ter muito menos alimento na Terra, porque ele vai deixar de fazer o papel dele. Não é só para refrescar ou bagunçar o nosso cabelo. Ele tem um papel muito mais importante, que é o papel de manter a nossa vida. E a gente também tem um papel muito mais importante do que ficar trancado dentro de casa, reclamando da vida, ou do Covid, ou do governante, ou disso, daquilo. Qual é o nosso papel na senda do amor? Qual é o nosso papel de polinizar, de continuar a vida? A gente precisa entender, não é só tendo meu filho e deixando meu filho para seguir a minha família. Não, a gente tem um papel maior, que é o papel de cada um para o crescimento e evolução de todos. A gente só vai sair do planeta de prova e expiação na hora que todo mundo evoluir, e aí o planeta vai virar, né? Vai evoluir também. Ou a gente vai deixar o planeta, né? Também a gente tem essa escolha de ficar dentro de casa emborrado, trancado, e na hora que a gente quiser, a gente vai para outro planeta. Um planeta para a gente manter a nossa rabugentice lá em outro lugar, né? Porque esse aqui vai continuar o papel do amor. Então, assim,
Vamos aproveitar tudo isso que a gente ouviu hoje, né, e ver qual é o meu papel. E aí a Lu falou da questão do mundo, né, a gente sair do nosso mundo, deixar o nosso egoísmo que está dentro do nosso mundo e realmente ir para o mundo do coletivo, da fraternidade, do amor. E aí eu trouxe aqui uma frase do livro Consolador, que ele fala assim: como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Sois deuses. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Então aqui ele está falando, né? A gente recebeu a nossa centelha divina, a gente tem a nossa chance de colocar isso a serviço da humanidade para que todos nós vamos nos desenvolvendo. Imaginem se Madre Teresa de Calcutá não quisesse trabalhar com os pobres e os sofridos. O que seria daquelas pessoas? O que seria da gente hoje de referência de fé e bondade? Se outros, como Martin Luther King, não fizessem o papel dele para aquela época. Então, assim, todos nós recebemos um papel. Pode não parecer um papel tão grande, se eu fosse Martin Luther King, talvez eu fizesse meu papel, porque eu ia ser famoso. A gente está falando do nosso papel aqui, né, na nossa comunidade, que pode ser um papel grandioso, de muita fama, ou pode ser um papel que é um papel nosso de pais, de donos de casa, de pessoas que trabalham no centro, trabalhando com as pessoas carentes. Esse é um papel muito importante que cada um recebeu, e ele só vai dar certo se cada um aceitar e realmente trabalhar nele. E aí, depois, tem uma outra pergunta aqui, que casa muito aqui. Que ensinamentos nos oferece a negação de Pedro, né? Pensando que Pedro negou a Jesus. Aí ele fala: a negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero, na definitiva edificação de si mesmos. Então, a edificação é de nós mesmos, mas o papel é um papel que a gente precisa realmente colocar esse amor para a humanidade, que é o que fala aqui, né? A semente santificante virá sempre, entre as mais variáveis circunstâncias. Então, a gente tem chances de amar, de fazer o bem, a caridade vai em vários momentos do nosso momento, nem que seja simplesmente se calando, simplesmente dando o ouvido, dando um sorriso, mas a gente tem chance várias vezes. Então, vamos aproveitar essas pequenas chances da gente colocar o nosso papel dentro da humanidade em prática. Vou chamar o Ronaldo para a gente continuar com as nossas vibrações. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, estou te ouvindo. Então, vamos lá. Então, nesse momento em que absorvemos todos esses ensinamentos, vamos buscar dentro de nós essa paz interior. A presença do Cristo em nossas vidas, a presença do Pai envolvendo o nosso espírito nesse momento, nos ligando ao alto. Vamos vibrar
muita paz, muito amor e muita luz nesse nosso planeta abençoado. Planeta esse que serve de escola para nossas almas imperfeitas. Vamos vibrar muita paz, muito amor e muita luz. Esse planeta que serve de palco para nossas provas e expiações. Esse corpo abençoado que o Pai nos deu, nos otorgou para que possamos crescer e evoluir em direção a Ele. Vamos vibrar também por todos os países que se encontram em guerras, conflitos ou lutas de qualquer natureza, a fim de que seus governantes possam promover a paz, possam promover a fraternidade e o entendimento de seus povos. Vibremos pelo nosso Brasil, coração do mundo, com a nobre missão de ser a pátria do Evangelho. Vibremos também pelos nossos governantes, para que eles possam promover nesse Brasil querido leis que possam ajudar o povo no seu crescimento, não só intelectual, mas também moral. Vamos dar muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos prontos-socorros, muitos deles desenganados pela medicina, muitos lutando pela própria vida nesse momento, entubados nas UTIs, alguns aguardando atendimento nos corredores dos hospitais ou em seus próprios lares. Vamos vibrar pelos seus familiares que aguardam notícias de seus parentes em aflição. Vivemos por aqueles familiares que perderam seus entes queridos, para que todos recebam um bálsamo, um remédio, um lenitivo, que acalma o coração, apazigua as dores, serena a alma nesse momento. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos albergues, nos abrigos, ou até dentro dos seus próprios lares, esquecidos pelos seus familiares, abandonados pela sociedade, muitos deles, mas jamais esquecido por Ti, ó Pai, o nosso Cristo falou que nenhuma de suas vidas está perdida. E nesse momento, rogamos para que a Tua luz misericordiosa invada o coração desses nossos irmãos e ele possa sentir a Tua presença. Vivemos também pela nossa juventude, por esses nossos jovens, esperança dessa nossa humanidade, para que mãos abnegadas possam guiá-los através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e eles possam um dia aqui promover um mundo de regeneração. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram presos nos vícios, nas drogas, envolvidos pela violência desse mundo. Que os ensinamentos do Cristo invadam seus corações, ajudando esses irmãos a desatar os nós, as amarras desses vícios que tanto prendem a eles situações sombrias. Vivemos também pelos nossos irmãos que se encontram nas penitenciárias, nas delegacias, nas cadeias, cuja liberdade foi cerceada pelos crimes que eles cometeram perante a sociedade. Pedimos, Senhor Pai Todo-Poderoso, que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus invadam o coração desses nossos irmãos e eles possam sentir a Tua presença nesse momento, dissipando do seu coração a raiva, o ódio, o rancor, transformando tudo em bondade, em amor, em tolerância, em entendimento, em fraternidade. Vibremos pela união de todas as religiões em torno do nosso Mestre Jesus, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. Vibremos pela implantação do Evangelho do Cristo em todos os lares. Vibremos também muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram nas ruas, abandonados à própria sorte. Mas sabemos que a Tua misericórdia está guiando cada um deles, ó Pai. Irmãos esses que não têm comida todos os dias, não têm um teto para se proteger do frio, da chuva, não têm uma palavra amiga que possa consolar os seus corações. Que a Tua misericórdia, Senhor, console a todos e ampare a todos. Vibremos também pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos parentes que se encontram ao nosso lado, pelos que se encontram distante de nós, pelos parentes que partiram e deixaram imensa saudade em nossos corações e principalmente pelos parentes que temos maior dificuldade de relacionamento.
para que a mensagem do Cristo e os ensinamentos estejam presentes sempre em nosso ambiente doméstico, trazendo paz, calma, tolerância, paciência e fraternidade e entendimento no nosso lar. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que partiram desse mundo, desconhecendo que existe uma vida espiritual, que eles sejam amparados pelos benfeitores espirituais, que eles recebam todo o amparo, todo o carinho, todo o amor que eles necessitam nesse momento, nessa nova etapa de suas vidas. Pedimos também pelos nossos irmãos que partiram desse mundo pelas portas do suicídio, para que a misericórdia do nosso Pai Maior possa um dia conceder a esses nossos irmãos uma nova oportunidade de encarnação, e que eles possam acreditar na vida, dar sentido às suas vidas através do ensinamento do Cristo. Pedimos também pelos nossos irmãos que se encontram nos umbrais, na cruz, no vale dos suicidas, nas trevas, nas zonas abissais. Equipe de amor e luz de Nossa Mãe Maria, Nossa Mãe Santíssima. Envolva todos esses irmãos com a luz do nosso Mestre Jesus, fazendo dissipar do seu coração todas as energias negativas, todas as obsessões, as perseguições, o ódio, o rancor, o ranço que existe dentro deles, transformando tudo em amor, em perdão, em entendimento, em fraternidade. Que eles possam, assim, através do arrependimento sincero, ter uma nova oportunidade para a redenção de suas almas. E finalmente vibremos por todos nós, ó Pai, teus filhos, para que teu amor e a tua luz envolvam nossos espíritos, que os ensinamentos do Cristo sejam presentes todos os dias de nossa vida, que possamos ser a extensão desses ensinamentos aqui nesse planeta, doando amor, doando bondade, doando ternura, a caridade, a afabilidade, doçura, doando entendimento, doando resignação, doando paz. Que o Senhor nos fortaleça na fé inabalável e na esperança de dias melhores. Que o Senhor nos dê ânimo, força, saúde, disposição, sabedoria, para podermos discernir a nossa vida diante da dificuldade, diante das vicissitudes, a melhor solução para os nossos problemas, sempre pautada no Evangelho do Cristo. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome em todo o universo. Bendito seja, Pai, o teu nome em todos os mundos, hoje, agora e sempre. Assim seja. Envolvidos nessa paz, pedimos aos bons espíritos, a Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai Maior, que nos conceda um final de semana abençoado, uma semana de paz, de muitas oportunidades, de colocar as nossas lições de amor em ação, para que possamos na próxima semana estar de volta nesse núcleo onde a gente sempre aprende mais, e estamos todos aqui em prol da nossa evolução. Te pedimos, Senhor, que esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Avelina. Boa noite, Mônica. Boa noite. Boa noite, Déia. Boa noite. Boa noite. Juju. Beijo, pessoal. Beijo. Boa noite, Silvano. Boa noite, Beijão pra você. pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa semana, fiquem com Deus. Boa noite, Silvinha. Amém. Boa noite. Tchau. Beijo. Tchau. Boa